antes disso, eu acho que vale a pena salientar que nós temos que fazer um pouco de uma retrospectiva histórica, né? Bem rapidinho aí, para que para nos nortear em algumas coisas que depois eu vou falar. Primeira coisa é a seguinte: energia eólica não é novo, não é nada novo, né? A humanidade já utiliza a energia eólica de um bom tempo, né? Desde os seus moinhos de vento para moagem de grãos, tá? Então, assim, só que não existe uma data muito precisa, né? Das primeiras utilizações dessa forma de energia pela humanidade. A origem é remota e incerta em termos de data. Mas, assim, observa-se dentro da história, né, alguns relatos, né, e algumas observações. Na Índia, por exemplo, há 3.000 anos, né, antes de Cristo, principalmente para moagem de grãos, então não só na Índia, mas no Tibete, no Afeganistão, também na Pérsia, hoje o Iraque, o Irã, né? Então, assim, outro fato também, que há mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, também a Índia e a China já utilizavam energia eólica para elevação de água, tá? E também para moagem de grãos. Outro fato também histórico interessante, que vale a pena a gente chamar a atenção, por exemplo, por volta de 1750, na Índia, na Índia não, na Holanda, né? Na Holanda, já tínhamos aí praticamente 1.000 moinhos de vento em funcionamento, né? Então, assim, já tinha uma escala muito grande de utilização, escala interessante. Claro, para bombeamento de água, moagem de grãos e assim por diante. Bom, o ponto-chave aí da história da energia eólica no mundo começa a partir de mais ou menos aí 1887. Por que essa data exatamente? É a primeira experiência realizada fazendo com que houvesse um acoplamento, né, uma união entre o moinho de vento tradicional com um gerador de eletricidade, a junção dessas duas máquinas, né, uma máquina mecânica com uma máquina elétrica, né, essa junção aí, gerando aí uma coisa similar ao que nós temos hoje, que nós chamamos de aerogeradores, né? Então, assim, o primeiro experimento, isso foi feito na cidade de Glasgow, na Escócia, né, pelo engenheiro elétrico chamado James Blatt. Bom, no ano seguinte, a grande guinada aí, né, a grande boom mesmo da energia eólica, essa data é muito importante, 1888, porque, na verdade, um meteorologista e também físico, Paul Lacour, ele, pela primeira vez, ele coloca esse problema, né, ou seja, a geração eólica em métodos científicos, uma abordagem científica para a questão, né? E isso fez com que chegássemos, ao longo dos anos, nesse modelo tecnológico que nós temos de turbinas eólicas, tá? Bom, com a crise do petróleo, né, essa energia eólica volta à tona. Por quê? Porque nessa época, no início da Revolução Industrial, com a entrada da máquina a vapor e aquela história toda, a energia eólica ficou meio que de lado, né? As fontes renováveis ficaram meio que de lado, né? E aí, essa energia eólica só surge de fato, ressurge, na verdade, só ressurge lá por volta de 1973, com a crise do petróleo, porque aí, quer dizer, petróleo em alta, né, tinha que buscar outras alternativas para a geração de eletricidade. Então, retomam a energia eólica como alternativa. Bom, nesse período também entra a NASA, a Agência Espacial Americana, porque a NASA trabalha com o mesmo fluido, né,
ar. Então, a parte aerodinâmica, ela faz diversos estudos e chega aí também, ou contribui para os aerogeradores que nós temos hoje, né? Bom, e no Brasil? No Brasil, a coisa é mais tardia, né? A primeira turbina eólica instalada no Brasil foi em 1992, em Fernando Noronha, na ilha de Fernando Noronha, em função também da Eco 92 da época, né? Outras iniciativas surgiram, né? Por exemplo, no Brasil, em 1997, o convênio Cefaz, número 101, que fazia a isenção do ICMS para a geração eólica. Em 2002, nós tivemos aí a criação de um programa de incentivo às fontes renováveis de energia, chamado PROINFA, né? Incentivou muito, não só a eólica, mas as pequenas centrais hidrelétricas e assim por diante. Bom, outro ponto importante, o Brasil foi em 2009, veja que é muito recente, né? 2009, primeiro leilão de energia, tá? Com participação da geração eólica, né? Geração eólica. 2010, aí você tem um primeiro leilão somente com fontes alternativas de energia, tá? E aí chegamos em 2011 com a marca ultrapassada de 1 gigawatt de potência instalada, geração eólica dentro do Brasil. 2014, chegamos a 5 gigawatts de potência e 2016 ultrapassamos a marca aí de 10 gigawatts. Bom, dentro desse contexto, o que você pode perceber? O Brasil. Tivemos políticas públicas que incentivaram o uso da energia eólica. Começou aí por volta de 2000, em função também da nossa crise hídrica da época, que gerou o tal do apagão, né? Então, a geração eólica naquela época surge também com uma perspectiva de complementar a geração hídrica. Bom, feito um panorama histórico, eu vou falar rapidinho aí sobre alguns aspectos, né, da geração eólica propriamente dito. Agora eu vou passar uma tela para vocês, mostrando, vou voltar a falar do mundo, e aí nós vamos ver o porquê da geração eólica crescer tanto no mundo e também no Brasil recentemente, né? Bom, aqui está um mapa, né? Um mapa mundi planificado, e vocês podem perceber o seguinte: existe uma escala de cores aí, né? Partindo de tons azulados, os mais claros, e você tem velocidades de vento menores. E o outro extremo, mais tendendo a roxo, né? Essa parte aqui tendendo a roxo, são os pontos do mundo que têm grandes incidências de vento. Então, a gente vai perceber rapidinho que, por exemplo, o norte da África tem grandes incidências de vento, o norte da Europa, grandes incidências, assim como uma boa parte dos Estados Unidos, né? Austrália, aqui embaixo, e América do Sul, principalmente lá na pontinha, lá bem no extremo sul da América, né? O Chile, a Argentina e o Brasil. O Brasil, nós temos aqui uma boa parte no extremo nordeste, né? No litoral, lá em cima, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, assim por diante. Nós temos o sul do Brasil aqui também, né? O Rio Grande do Sul com grandes incidências de vento, e deixei por último a nossa região, né? A nossa região. Se vocês quiserem saber mais sobre esse site, né? Tem um link aí logo abaixo, vocês podem brincar, ele é interativo, diversas informações. Mas eu vou passar para a gente ir adiantando a nossa conversa. Em função desse grande potencial eólico, e veja bem,
a estimativa de aproveitamento, né, da energia eólica no mundo é de mais ou menos 53 mil terawatts-hora ano. É uma quantidade absurda, que daria, por exemplo, para suprir a demanda do planeta 4 vezes. Tem a potência que você pode extrair do vento, tecnicamente viável, 4 vezes o consumo de energia do planeta, né? Mas tem questões de limitações técnicas aí, de locais, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas o potencial é grande, é isso que eu estou querendo falar. Bom, e aí eu mostro um gráfico rapidinho, uma evolução, o crescimento da energia eólica em potência instalada no mundo, né? 2013 nós tínhamos 338.919 megawatts. E aí, quer dizer, 2019 chegamos a 650 mil, né, megawatts. Então, o crescimento é grande, né? Dentro desse contexto mundial, o Brasil está bem, porque o Brasil está em 8º em potência instalada. É o 8º país em potência instalada em energia eólica. Só perde, claro, né, para a China, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, e o Reino Unido e a França, né? Estamos em 8º e provavelmente continuaremos a subir, né? Isso aí é natural. Outro dado também, só para que vocês tenham uma noção do crescimento da energia eólica no Brasil, é justamente esse aí, que é do Balanço Energético Nacional, né? Isso é a referência 2019, mas o ano base do estudo é o ano 2018. Veja o crescimento da energia eólica, né? E, principalmente, eu quero salientar a partir de 2013. Por que isso? Porque, na verdade, 2013 em diante, 2013 a 2015, nós tivemos um outro problema, né? Crise hídrica, né? E crise energética. Então, isso fez com que a geração eólica entrasse em ação também, digamos assim. E paralelo a isso, diversos leilões de energia foram colocados para incentivar também leilões de energia específicos para as fontes renováveis, incentivando a implementação na matriz elétrica brasileira. Então, é crescente o uso da energia eólica no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia de números, o último leilão de energia, o preço, cada megawatt-hora gerado por eólica, estava em torno aí de quase R$ 98, R$ 98 por cada megawatt-hora gerado. Só para vocês terem ideia, 98. A geração térmica a gás natural, no último leilão de energia, estava custando 188 megawatts-hora, né? R$ 188 por cada megawatt-hora gerado. Então, assim, a energia eólica começa a ficar interessante do ponto de vista econômico, tá? Aqui eu estou mostrando um outro gráfico para vocês, que basicamente é um gráfico em tempo real, obviamente para não criar muito transtorno aqui, até mesmo para a nossa videoaula, eu copiei, dei um print na tela, né, os dados de ontem, tá, da geração eólica brasileira. Mas vocês, acessando o site que eu coloquei logo aqui embaixo, vocês conseguem ver em tempo real, de fato, tá? Então, aqui eu só congelei a imagem de ontem. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Ontem, 4h12, exatamente, a matriz elétrica brasileira estava da seguinte forma, nesse gráfico de pizza aqui. Aproximadamente 76% de toda a energia produzida no Brasil era geração hídrica. Ok. Só que 8% é eólica e 10%, quase 11%, geração termoelétrica.
Então, vejo que a energia eólica começa a ter uma participação interessante na matriz elétrica. Bom, só que a geração eólica tem um probleminha, né? Como todas as fontes de energia, depende do clima, né? Depende de fatores climáticos e ambientais e assim por diante. Então, no gráfico aqui abaixo, o que é basicamente esse gráfico? É a geração eólica do Brasil, né? Ontem. Então, aqui no eixo X você tem as horas do dia e aqui em cima potência em megawatts. Veja que a potência variou muito ao longo do dia. Por quê? Porque é uma característica da geração eólica essa intermitência, né? O vento ele vai variar ao longo do dia e ao longo do ano, né? Então, isso é um grande problema para a geração eólica. Lembrando que a geração eólica, o vento, né, tem natureza estocástica. Então, o que acontece? Ela tem variação contínua, tanto na intensidade como na direção. Então, isso é um grande problema, né, da geração eólica em si. Bom, mostrando o potencial eólico especificamente do Brasil. Vejam, o que está rocheado, né, são as regiões do país com maior incidência de vento. Então, aqui eu destaco a região Nordeste, principalmente no interior da Bahia, e o litoral do Nordeste, logo aqui em cima. Sul também, né, região Sul com grande incidência de vento. E, é claro, eu vou falar um pouquinho exatamente daqui, de onde a gente mora, né? O estado do Rio, tá? Também, se vocês observarem, está em roxinho. Esse roxinho significa, basicamente, ventos com velocidades maiores que 6 metros por segundo, tá? Bom, onde nós temos a maior capacidade instalada dentro do Brasil? Obviamente, são os estados do Nordeste. Os estados do Nordeste têm a maior potência instalada, tá? Então, vocês vão perceber, isso tudo aqui está em megawatts, né? Então, aqui você vê o Rio Grande do Norte, com grande potência instalada, tá? Gigawatts, grande potência instalada. A Bahia, como o mapa já diz isso, né? Então, depois Rio Grande do Sul, correto? Piauí e Ceará. Então, ou seja, as nossas usinas estão basicamente nesses estados, tá? Bom, e o estado do Rio? Dando um zoom no estado do Rio, vocês vão perceber o seguinte, tem 4 mapas aí, né? Dentro da mesma lógica, mais roxinho, maior intensidade do vento, né? E azulado, menor intensidade. Bom, e aí, por que quatro mapas, né? Como eu falei, o vento, ele vai variar ao longo do ano, né? Isso tem a ver com as estações e tudo mais. Então, pegar o extremo, né? Primavera, logo embaixo. Veja que no nosso litoral, em São Francisco, aqui o litoral campista, né? É muito roxeado, porque os ventos aqui alcançam nesse período, tá? Isso é média anual, em torno de 8, né, a 9 metros por segundo. Quando você vai para o inverno, por exemplo, está logo aqui do lado, né, o mapa está aqui logo do lado, já não tem mais rocheado na nossa região. Por quê? Nesse período, o vento diminui, né? A coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês agora, que também é outra característica do vento. O vento é estratificado. O que significa isso? Por altura. Então, o vento que chega a, exemplo, até 10 metros de altura, ele sofre muita turbulência, né, por conta dos obstáculos, né, casas, morros e assim por diante. Mas à medida que o vento, né, você vai aumentando essa altitude, os ventos lá em cima
são mais estáveis, tá? São mais estáveis, menos turbulentos, mais constantes. Esse mapa, por exemplo, foi uma imagem, né, construída a partir de uma medição a 54 metros de altura, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no mapa do estado do Rio, na primavera, tá? Observe bem aqui a nossa região, né? Onde eu estou com o mouse aqui, né? O cursorzinho do mouse. Vocês vão observar que esse roxo vai mudar, vai entrar mais para o continente, tá? Agora, parece que o roxo entrou mais, não só na região de São Francisco, Campos, mas foi mais para dentro. O que significa dizer isso? Agora, essa imagem foi gerada em uma altura de 100 metros. Então, à medida que você aumenta essa altitude aí, né, você tem um aumento na altura, o vento é mais constante, né? Então, ele entra mais para o continente. Por isso, também os aerogeradores, os geradores eólicos, tão altos, né? Porque eles tentam buscar o vento lá em cima, que o vento é mais estável, né? Então, a lógica é essa. Bom, a física da coisa, né? Lembrando que, quando a gente está falando de geração eólica, nós estamos falando de um processo de conversão de energia, né? Que tudo começa, como eu falei na semana passada, tudo começa com a energia solar, né? Então, a energia solar que aquece o nosso planeta, né? E gera temperaturas diferentes no planeta, pressões atmosféricas diferentes, né? E aí, essa massa de ar tende a se deslocar, falando, claro, né, de forma bem geral. Então, vento é o deslocamento de uma massa de ar, né? Então, se tem deslocamento, você tem energia cinética, lembrando lá da física, né? Energia cinética é um meio vezes a massa, que massa é essa? A massa de ar, vezes a velocidade do vento ao quadrado, né? Então, veja bem, observando essa fórmula, né, você já consegue tirar algumas conclusões aí. Primeiro, o nosso aerogerador, óbvio, vai depender da velocidade do vento. E essa velocidade, qualquer mudança na velocidade faz com que tenhamos aí uma grande variação na energia cinética. Por isso, a gente acaba escolhendo locais onde você tem, claro, maiores velocidades de vento. Essa decisão de ver qual é o melhor lugar não é feita de forma aleatória, né? Isso é escolhido com muito cuidado, né? Com dados históricos de velocidade do vento de uma determinada região, tem todo um estudo relacionado a isso, né? Bom, outro fato também que eu quero chamar a atenção, que tem a ver com a parte construtiva do aerogerador, é o seguinte: a massa de ar. Nós estamos trabalhando com massa de ar. Então, para você calcular a massa de ar, como é que você calcula? A área vezes, esse parece um pezinho, é um rho, é a letra grega, né? Que simboliza aí, né, a densidade específica do ar. E a velocidade do vento aqui, de novo. Bom, o que eu quero chamar a atenção aí? Nós estamos trabalhando com um fluido chamado ar. E a densidade, esse ρ, é muito baixa, em torno de 1,2 quilos por metro cúbico. A água, por exemplo, é quase 1.000. Então, a diferença é praticamente de 1.000 para 1. Entendeu? Então, o vento tem uma densidade muito baixa. Então, qual é a solução para a gente? Aumentar essa área, para que eu tenha mais massa de ar sendo capturada pelas pás do meu gerador.
Aumentar a área significa aumentar o diâmetro, né, o comprimento da pá. Por isso, os aerogeradores têm pás tão grandes, né? Para que eu consiga captar o máximo de vento possível, tá? E, consequentemente, transformar isso aí em potência mecânica dentro do meu gerador, correto? Então, são dois pontos que eu quero chamar a atenção. O fluido é ar, então, densidade baixa. Densidade baixa, eu compenso isso aumentando a área, que forma um círculo, na pá rodando forma um círculo, então, a área dessa pá, né? Bom, se tratando de estrutura física do aerogerador, que as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso, é o seguinte: como é que funciona basicamente? O aerogerador, esse como nós temos em Gargaú, né, só para citar o exemplo, ele é autônomo. Em que sentido? Bom, como ele é composto? Claro, 3 pás, né, um rotor, ou também chamado de cubo. Esse movimento, quer dizer, como essas hélices rodarão, o movimento rotacional dessa hélice é transferido por aqui, por esse eixo do rotor. Então, eu transfiro a energia cinética para a energia mecânica por meio desse eixo. Logo em seguida, eu tenho aqui uma caixa multiplicadora. É um sistema mecânico, tá? Parecido com a caixa de marcha de um carro, que vai ajustar a velocidade para o gerador propriamente dito, o gerador de eletricidade. Então, esse tipo de gerador, as pás não estão acopladas diretamente no gerador, tá? No meio você tem a caixa multiplicadora. Para que é isso, né? Vou explicar. Veja que aqui atrás tem um anemômetro, que é um instrumento para medir velocidade, né? Na verdade, isso aqui é uma estação meteorológica que tem nos aerogeradores. Por que isso? Porque quando entra vento demais, vamos pensar que entra muito vento, está ventando muito, isso é prejudicial para a máquina. E esse gerador elétrico, ele tem que rodar com uma velocidade constante. Como o vento tem ele não é constante, a caixa multiplicadora tem que fazer com que a velocidade do eixo do gerador permaneça estável. Então, quem manda essa informação? A estação meteorológica. Então, a estação meteorológica mede o vento, vê que está muito alto o vento, por exemplo, tá? Vê que está muito alto, manda um comando, tem um sistema de controle, manda o comando para a caixa multiplicadora reduzir a velocidade do eixo do gerador, né? Então, assim, é um sistema totalmente autônomo, tá? A outra coisa é a seguinte, se você observar, o aerogerador, ele precisa, muitas das vezes, mudar de direção, tá? Por que isso? Porque o vento muda de direção. Uma hora é nordeste, outra é sul, né? Como a gente, né, fala, né? Então, quando ele muda de direção, como é que o aerogerador sabe? Sabe porque a estação meteorológica, ele também vê a direção do vento. Então, quando a direção do vento muda, ele aciona também um sistema aqui embaixo, tá? que faz a mudança na direção do aerogerador. Então, ele caça o vento, né? Se o vento muda, a estação meteorológica detecta. Ela detectando, ela dá o comando para toda essa estrutura aqui, tá? Que a gente chama de nave, toda essa estrutura, ela muda de posição tentando caçar o vento, né? Outra coisa também, que é uma característica desses grandes aerogeradores,
E as pás também, elas mudam o ângulo de ataque, tá? Para quê? Para absorver mais energia cinética do vento. Como os carros de Fórmula 1, né? Então, ele tem uma aerodinâmica que faz com que você consiga absorver, né? Apanhar, digamos assim, mais energia cinética do vento. Bom, tirando isso, que não aparece na figura, mas quem conhece São Francisco, né? E quem quiser, vai lá e vai ver que é assim, né? Você tem essa torre aqui, que de Gargaú tem 80 metros, né? Então, a energia produzida aqui no gerador desce pelos cabos, pelo interior daquela torre, e quem já foi, ou quem for lá agora, né? Vai perceber que no pé, na base dessa torre, tem uma casinha. Na casinha, na verdade, o que você tem? Um transformador. Esse gerador, por exemplo, gera 440 volts. Esses 440 volts é enviado lá para baixo para o transformador e vai elevar essa tensão para 13.800 volts e você vai levar essa energia até a subestação da usina. Da usina, estou citando Gargaú, né, da usina do Parque Eólico de Gargaú. Em seguida, essa energia é conectada ao sistema elétrico via subestação da concessionária local, lá em Santa Clara, né? Então, assim, é por lá que você conecta, ok? Bom, seguindo, alguns tipos de aerogeradores, tá? Temos aerogeradores, tem diversos tipos, tá? Eu estou citando aqui só dois, os mais utilizados. O que a gente chama de eixo horizontal, que é o mais comum, que é esse aqui. Esse aqui, em especial, é do Campus Guarulhos, né? Está parado, mas é do Campus Guarulhos. Mas, Luiz Fernando, esse aqui tem tipo um leme atrás, né? Os grandes, como os de Gargaú, voltando à imagem, ou parecido com esse aqui, ó, não tem nada disso, né? Esse tem. Por que esse tem? Porque, na verdade, é um sistema mais simples. Então, esse leme ajuda a ajustar o aerogerador, a máquina, para a direção do vento, tá? É um sistema mais simples. Esse é o horizontal, o modelo horizontal. Bom, esse aqui é o vertical. Então, ele trabalha em pé, 3 pás, né? Então, ele vai rodar, né? E você tem acoplado a ele um gerador. É o mesmo princípio desse, tá? A escolha, qual tipo, vai depender de local, vai depender de uma série de fatores, tá? Para você escolher o gerador para determinada aplicação. O nosso tempo é curto, não dá para a gente estar explanando isso aí, mas eu quero deixar claro que nós temos os mais utilizados são esses dois, mas nós temos outros modelos, tá? Bom, em termos de sistemas, né? Sistemas eólicos para a produção de eletricidade, nós temos dois grandes sistemas. Sistema que a gente chama de isolado, que é esse aqui de cima. Geralmente são sistemas pequenos, de pequeno porte, utilizados, como o próprio nome já diz, em locais de difícil acesso, né? Da rede convencional da concessionária, ou onde essa rede da concessionária é inviável, não vale a pena levar, do ponto de vista econômico ou até técnico, né? Então, eu posso fazer aqui um sistema composto por aerogerador, só que de pequeno porte, ele é pequenininho, né? E um conjunto de baterias e um equipamento que vai converter a energia produzida pelo aerogerador na forma de energia que nós utilizamos nos nossos aparelhos em casa, tá? Que é a corrente alternada. Bom, qual é o grande problema disso aqui, desse sistema? A bateria, vida útil pequena, alto custo, tanto de aquisição quanto de manutenção, tá? Então, assim, é um sistema que totalmente limitado. Então, ele é muito específico para casos como eu falei. Por que eu preciso da bateria? Porque, na verdade, como eu falei, o vento
ele sofre influência ao longo do dia e ao longo do ano. Então, tem momento que não venta, né? Então, você vai ficar sem energia? Não. Você faz o aerogerador simultaneamente carrega as baterias e também alimenta as suas cargas. Na ausência do vento, a energia armazenada aqui, em forma química, né, nas baterias, você utiliza normalmente. Tá? Então, esse é o esquema. O sistema agora interligado à rede elétrica, né, são os grandes aerogeradores, mas também pode ser de médio porte, tá? Isso é muito variável, isso aí. Bom, mas eu estou falando dos grandes, né, as grandes usinas, né? Então, a gente pode dividi-las em dois grandes grupos. Onshore, na terra, né, que é mais comum para a gente aqui, e offshore, onde você coloca os aerogeradores no mar, né? Bom, esses aerogeradores, independente da tecnologia utilizada, né, o arranjo utilizado, você tem a conexão desses parques eólicos, dessas usinas eólicas, ou na transmissão de energia, ou no sistema de distribuição de energia, como é o caso de Gargaú, né? Outra coisa também é o seguinte, as pessoas observam que eles são todos alinhadinhos, né? Mas por que isso? Outra característica dos aerogeradores. Quando o vento bate na pá, né, o vento que sai é turbulento, sai turbulento. Então, eu preciso de um afastamento entre um aerogerador e outro. Quando eles estão todos alinhados, como está nessa foto aqui, a distância é de 5 vezes o diâmetro das pás, né, do círculo. Quando eles estão ajusantes, quer dizer, um na frente do outro, aí você precisa 10 vezes de afastamento, o diâmetro da pá. Tá? Então, é mais comum ter todo mundo alinhadinho, né? Fileirinha, né? Bom, obviamente, outra coisa que a gente tem que deixar claro, já estou terminando aqui nossa explanação para abrir para perguntas, né? E aí eu vou observando aqui também os comentários pelo chat aqui do YouTube, né? Bom, obviamente nós estamos falando de um tipo de geração de energia elétrica que também causa impacto ao ambiente, né? Ela também não está livre disso, a energia eólica, né? Assim, como vantagem da energia eólica, e aí eu estou baseando essas figuras aqui, né, interligada à rede, como vantagem, óbvio, né, é uma fonte com baixa emissão de CO2, tá? Então, é interessante do ponto de vista ambiental, né? É uma solução interessante. Outra característica interessantíssima da geração eólica é que aqui para o Brasil, por exemplo, porque em função do período de chuva e também de vento, você tem um complemento. Quando a geração, em geral, a geração hídrica cai, é um período, né, ou seja, que chove pouco, é um período que você, em média, venta mais no país. Então, a energia eólica pode complementar a geração hídrica. Então, isso é uma vantagem interessante. O Brasil aqui, outra vantagem da geração eólica, nesse caso onshore, é que ela não compete com outros usos da terra. Você pode ter energia eólica e também ter agricultura, né, criação de gado e assim por diante. Dessa forma, as coisas coexistem. Outro fator interessante também da geração eólica, dessas usinas, é o arrendamento da terra. Então, as pessoas, né, podem arrendar a sua terra, né, e receber um recurso desse arrendamento, né? Isso é interessante, né? Outro ponto também que tem a ver com o nosso sistema elétrico é que, justamente
onde nós temos os maiores potenciais de geração eólica, que é o extremo do Nordeste, lá em cima do Nordeste, e no extremo sul, as pontas do sistema elétrico, você tem grande potencial eólico. Então, complementa a geração, né? Então, isso é interessante. Agora, tem desvantagem. Qual a desvantagem? Em alguns casos, a matança de pássaros, né? Mas isso também tem que ser levado em consideração na hora do licenciamento ambiental, né? Por conta de rota migratória de pássaros, já que os aerogeradores são muito altos, né? Outro problema também pode ser amenizado. Movimentação de terra, uma grande movimentação de terra, né? Uma grande movimentação de terra. Então, isso é um problema, isso é um grande problema, tá? Bom, agora, a offshore. A offshore é uma alternativa onde, muitas das vezes, o litoral não tem grande potencial ou que, de certa forma, tem uma limitação de utilização do solo com o aerogerador. Então, você coloca no mar. Só que jogar no mar, né, botar no mar, você tem maior custo, né? Cabeamento submarino, estrutura para fixação dos aerogeradores, né? Então, assim, mas é uma alternativa também. Agora, né, recente, eu estou começando a orientar um aluno da engenharia ambiental e justamente ele vai fazer um estudo, ele vai realizar um estudo sobre geração eólica offshore aqui, principalmente na nossa região, né? Então, isso é um trabalho que ele está fazendo, está em curso aí. Bom, eu acredito que eu tentei aqui falar, né? Passei do tempo, né? Claro, o professor fala muito, mas eu tentei fazer uma explanação rápida aqui sobre alguns detalhes da geração eólica, né? Se por um acaso ficou mais alguma coisa aí pendente, dúvidas ou coisa parecida, vocês podem estar falando aí pelo chat, né? E aí eu vou agora tentar tirar algumas dúvidas, olhar aqui o chat, né? E aí a gente pode bater mais um papo sobre isso, né? Então, assim, existe um retorno por conta da geração de CMS, né? Isso aí, o município ganha com isso. Bom, outro ponto positivo do parque eólico em Gargaú, né, é o fato do seguinte: quando você tem uma geração, uma fonte geradora de eletricidade, por exemplo, lá em Gargaú, né, lá em São Francisco, você melhora a qualidade da energia naquela região, tá? Por quê? Porque você tem uma fonte próximo àquelas cargas, né? Então, é outro fator positivo, né? Um fator positivo da geração lá em Gargaú, lá em Santa Clara, né? Então, você reforça o sistema da concessionária. Bom, o outro aspecto que tem a ver com turismo, né? Vejo que, assim, por conta dos aerogeradores, são 17 aerogeradores, eu não falei, mas cada gerador tem uma potência de 1 megawatts, né? Então, os 17 aerogeradores formam né, compõem uma paisagem, e, assim, de certa forma, as pessoas, né, como eu frequento a região, as pessoas têm curiosidade de chegar perto, né, de ver, ou seja, mudou um pouco a paisagem daquele litoral, né? Então, assim, isso é um ponto positivo. Isso também é muito relativo, né? Porque alguns vão falar assim, não, mas ele é muito feio, né? Isso atrapalha a paisagem. Bom, mas isso é questionável, né? Mas, assim, acaba atraindo curiosos, né? As pessoas lá olharem e tal. Então, mudou um pouco o cenário daquela região, né? Bom, um impacto negativo, né? Vocês observarem, quem conhece a região, vai observar lá que
Dos 17, 5 aerogeradores estão mais próximos ao mar, né? E aquela área cercada, né? Uma área de servidão. Né? Então, assim, isso é um ponto negativo. Está cercada, você então não tem acesso à praia por lá. Você tem que dar um contorno, né? Sei que aquela região lá é mais deserta mesmo, mas regiões no Nordeste, isso causa um problema muito grande, porque os parques eólicos do Nordeste são maiores e esse cercamento, muitas das vezes, tem conflito com a população local, porque a população não tem mais acesso à praia. O pescador artesanal e aquela, né, toda essas pessoas. Então, em alguns locais, isso torna-se um problema. Outro problema também, que pode ser gerado, mas até onde eu sei isso foi minimizado na implantação do parque, é porque, se você observar, quem vai para Gargaú, né, sentido Gargaú, do lado direito, onde fica praticamente todo o parque, é uma área meio que de restinga, né? Então, tem uma vegetação nativa. Essa vegetação, até onde eu sei, no momento da implantação, ela foi retirada para a instalação dos aerogeradores, mas ela foi colocada em outro ponto, em outro local, né? Então, tem esses impactos aí. Né? Em relação a regiões do Nordeste, por exemplo, interiorzão da Bahia, quer dizer, esses empreendimentos de geração eólica estão trazendo renda, né, empregos, abertura de rodovias, né, então isso tem um ponto negativo também. Bom, eu estou aqui o gancho com a pergunta do Luiz Paulo, né, na cidade de Campos, a energia eólica seria uma fonte bem produtiva de energia elétrica, ou temos opções melhores, como, por exemplo, energia solar. Bom, isso aí foi basicamente a minha tese, né, minha tese de doutorado, né, escolher fontes de energia, levando em consideração diversos critérios, né, quantitativos e qualitativos, então, critérios econômicos, sociais, energéticos, entre diversos critérios, para escolher a melhor, ou indicar, ou, né, apontar a melhor fonte de energia para a nossa região. Bom, a conclusão que eu cheguei, que, assim, pelo que eu fiz de estudo, a energia solar é mais interessante do que a eólica. Não significa dizer que generalizar, né? Por quê? Porque todas as duas sofrem influências bem locais. Por exemplo, a energia solar é a melhor? Tá, vamos lá. Tenta botar Você tem uma casa, vou dar um exemplo, você tem uma casa de 1 andar, que seja de 2 andares, na Pilinca. Vou dar um exemplo, na Avenida Pilinca, no centro de Campos. Aí eu falei, vou botar energia solar lá. Aí, do lado, constrói um mega edifício, vai fazer sombra no seu painel solar. Acabou o seu painel solar. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ah, mas e a eólica? Energia eólica? Aí também é barreira, é obstáculo. Então, assim, você tem que estudar, de fato, a particularidade do local. Tem que ir, de fato, lá para ver exatamente se é possível instalar a eólica ou a fotovoltaica, qualquer fonte de energia. O estudo que eu fiz foi um estudo mais macro, né? Um estudo mais geral do município, né? Então, assim, o município é interessante, de fato, a energia solar. Mas nós temos regiões aqui que são legais da energia eólica. Por exemplo, a Baixada Campista, né? A Baixada Campista é tudo plano. Então, assim, retirando a influência das casas, dos obstáculos mais baixos, né? Você não tem mais obstáculo, né? Grandes obstáculos. Então, assim, você pode investir, é interessante investir em energia eólica. Né? A próxima, falaremos de energia solar fotovoltaica, né? Nossa terceira aula cast, né? Como nós estamos chamando esse momento aqui.
Então, falaremos basicamente do princípio, né, um pouco da história de novo, princípio da geração fotovoltaica, dos sistemas fotovoltaicos, o nosso potencial regional, né, e na quarta, né, quarta aula, né, falaremos especificamente da geração distribuída, que é uma modalidade de geração aonde a energia solar, a eólica, se enquadra, tá? E, por último, falaremos do potencial, né, o crescimento da geração distribuída aqui no município de Campos. Então, a próxima aula, energia solar fotovoltaica.